Você com certeza já ouviu falar do dia em que o Ozzy Osbourne mordeu a cabeça de uma pomba. E do dia em que ele mordeu a cabeça de um morcego, achando que era de borracha. E talvez você já sabe que ele atirou em 17 dos seus bichinhos quando estava muito doidão. Olha, o Príncipe das Trevas não era exemplo de comportamento para ninguém. Ele sabia muito bem disso. Mas esse vídeo é sobre o que você não sabia sobre ele. A prisão por furto, o bullying na escola, o trabalho no abatedouro de animais, a infância pobre e sobre como é que um cara que nunca leu sobre satanismo acabou virando cantor do Black Sabbath. Com a ajuda desse livro aqui que está de volta às livrarias, eu conto nesse vídeo todos os detalhes da vida bandida de Ozzy Osbourne. Da infância ao rock pesado. Esse aqui é Eu Sou Ozzy e ele tá de volta ao catálogo da Belas Letras. Você não pode perder essa chance. Todo mundo tá indo atrás, né? Afinal, Ozzy se foi em julho de 2025 aos 76 anos em decorrência de um infarto associado a outras causas como o mal de Parkinson. Esse livro é uma autobiografia, mas com colaboração de um escritor inglês, até porque o Ozzy não teria capacidade de fazer isso sozinho, como eu vou explicar. Lançado em 2010, ele continua a ser uma das fontes mais engraçadas sobre a história dele e do Black Sabbath. Sério, cara, a cada 4 páginas eu tô rindo em voz alta. Uma leitura leve e com conteúdo ao mesmo tempo. E com o cupom JULIO10 você pode comprar com 10% de desconto no site da Belas Letras. O link tá lá na descrição. E eu selecionei alguns trechos para contar aqui. O nome real dele era John Osbourne e ele nasceu em Aston, uma localidade entediante e fabril dentro de Birmingham, a pouco mais de 2 horas da capital inglesa, Londres. Seu pai John era mestre ferramenteiro e sua mãe Lillian trabalhava numa fábrica automotiva. John Osbourne nasceu em 1948, tinha 3 irmãs mais velhas e 2 irmãos mais novos. A família morava numa casa geminada na Lodge Road, número 14, onde nem privada tinha, eles usavam pinico. Também não tinha papel higiênico, só pedaços de jornal. A mãe não tinha dinheiro nem para as roupas de baixo. Mas o primeiro talento que o garoto esboçou não foi para a cantoria, e sim para o crime. A estreia dele no mundo do crime foi roubando maçãs com um amigo. Depois das maçãs, passamos a roubar parquímetros e pequenos roubos em lojas. Meus pais tinham 6 filhos e pouco dinheiro, e quando se está nesse tipo de situação desesperada, você faz o que for preciso para conseguir a refeição seguinte. Não tenho orgulho do que fiz, mas eu não sou um desses caras que dizem: tombei agora, tenho muito dinheiro, só quero esquecer o meu passado. Isso é a base de quem eu sou. Ozzy escreveu. Mas calma que a coisa vai piorar, e muito. Na escola, ele era um desastre, simplesmente não conseguia aprender. Os colegas debochavam. Só quando adulto, Ozzy descobriu que ele tinha dislexia, um transtorno de aprendizagem que gera muita dificuldade na leitura e na escrita. Mas ele era engraçado, e talvez por isso algum colega inventou Ozzy, que é tipo um diminutivo de Osbourne, e que acabou pegando. Foi fazendo graça que ele se livrou dos valentões da escola. Os caras caçavam ele nas ruas da cidade para abaixar suas calças. O Ozzy então foi atrás do cara mais forte que ele achou e começou a fazer palhaçadas pro cara até virar amigo dele. Deu certo, ninguém mais mexeu com o moleque. Mas ele continuava apanhando dos professores, o que era comum naquele tempo. Até que um dia ele se vingou. O Ozzy chegou atrasado e o professor pegou um tênis para dar um castigo, batendo na bunda dele. Só que o garoto tinha levado varetas de metal que ele ia usar na aula de trabalhos metálicos. Na 3ª ou 4ª vez eu fiquei louco, crescia uma raiva repentina, um ódio cego. Assim, quando ele levantou o tênis para me acertar de novo, eu peguei minha mochila, tirei as varetas de metal e joguei o mais forte que consegui na cara gorda e suada do Sr. Jones. Ele caiu para trás com sangue saindo do nariz e eu percebi o que havia acabado de fazer. E ele não foi expulso. O John Osbourne largou a escola aos 15 anos em 63. E antes de virar cantor do Black Sabbath, ele realmente tentou trabalhar. Primeiro, encanador, mas ele foi demitido depois que foi pego roubando maçãs. Depois, fábrica automotiva. O trabalho era pegar peças sujas de graxa e jogar num tanque com diclorometano para limpar. Tinha um aviso: use máscara perto do tanque. Curioso, um dia Ozzy tirou a máscara, chegou perto, cheirou o diclorometano e ficou doidão. Resultado, todo dia ele vivia chapado, cheirando o bagulho.
Até que desmaiou, chamaram a ambulância e ele foi demitido. Próximo emprego na fábrica da mãe. Função: afinador de buzina. Ele tinha que ajustar 900 buzinas por dia com uma chave de fenda, das 8 da manhã às 5 da tarde. Um dia ele descobriu que o cara da frente ia completar 29 anos fazendo a mesma coisa e pensou: essa não é a vida que eu quero pra mim. Tô fora. O Ozzy ainda não sonhava em ser cantor e nem era assim um fã de verdade do rock and roll até conhecer esta banda. Era novembro de 63 e chegava às lojas do Reino Unido With the Beatles, o segundo LP do quarteto de Liverpool. Ozzy comprou o disco com seu último salário e pirou nas melodias de John Lennon e Paul McCartney. A banda estava aparecendo nas TVs e tocando nas rádios sem parar, em franca ascensão. Aí ele conseguiu juntar dinheiro para comprar o primeiro e foi um dos primeiros na fila para comprar o terceiro disco. Graças à Beatlemania, parecia certo não querer trabalhar numa fábrica. John Lennon e Paul McCartney tampouco tinham ido trabalhar numa fábrica, eles eram como eu, jovens da classe trabalhadora que cresceram numa rua qualquer numa cidade industrial longe de Londres. Se eles tinham conseguido formar uma banda, então talvez eu também conseguisse. O garoto de 16 anos então deixou o cabelo crescer e começou a se tatuar por conta própria, com uma agulha e tinta. Foi nessa época que ele fez as iniciais do seu apelido nos dedos da mão esquerda. Aí ele finalmente deu certo no emprego como abatedor de animais. Tudo a ver com Black Sabbath, né? No começo, Ozzy tinha que pegar o estômago dos cordeiros, abrir e tirar tudo que tinha dentro. Teve um dia que um deles explodiu e voou toda a caca no funcionário. Mas ele se acostumou e foi promovido a matador de vacas. Ele ficava com uma pistola de pressão e atirava no cérebro delas, aí depois tinha que colocar elas... Bem, ele dá todos os detalhes ali no livro, mas em respeito aos veganos e às vacas, eu vou pular um pouquinho aqui. Basta dizer que ele se deu bem e teve várias funções. Só que as coisas que ele e os colegas faziam com os bichos às vezes eram bem bizarras. O Ozzy mesmo, ele tinha um lado sádico. Às vezes roubava os olhos dos animais e podia até colocar na sua bebida. Eu me arrependo de muita coisa agora. Matar um porco para comer é uma coisa, mas não há nenhuma desculpa para crueldade, mesmo se você é um adolescente de saco cheio. Você tem uma perspectiva diferente em relação à carne depois de trabalhar no abatedouro por algum tempo. Ele saiu do abatedouro depois que tretou com um colega, bateu nele com um poste, enfim, ele foi demitido. E aí dedicou-se a outra carreira, furtar objetos. O Ozzy era um tapado, na real. Um dia ele conseguiu levar um monte de roupas de uma loja e só depois viu que era tudo roupa de bebê. Aí ele voltou, dessa vez tentou levar uma TV, que era pesada demais, não deu certo. Voltou de novo para roubar camisas. Ele levou luvas, só que elas não escondiam o dedão. Resultado, a impressão digital ficou por todo lado e a polícia bateu na sua casa. Sem grana para multa, ele foi para cadeia em Birmingham. Falaram para ele ter cuidado, viu? Porque os cabelos longos iam atrair estupradores. Então, Ozzy repetiu a estratégia, fez umas palhaçadas para um cara fortão, virou amigo dele e ganhou proteção. Ali havia assassinos, estupradores, ladrões de banco. Ozzy chegou a trabalhar no refeitório, servindo comida, e foi libertado no inverno de 66, com 17 anos. Não tô orgulhoso de ter passado meses na prisão, mas é uma parte da minha vida, sabe? Então eu não tento fingir que nunca aconteceu como algumas pessoas. Se não fossem aquelas 6 semanas, vai saber o que eu teria feito. Ao chegar em casa, ele continuava sem rumo naquela entediante cidade inglesa, quando alguém bateu na porta. Era um cara com nariz grande, cabelo comprido e bigode. Terry Butler, também conhecido como Geezer. Ele tinha lido um anúncio numa loja de discos que era assim: Ozzy Zig precisa de uma banda. Vocal com experiência, possui sistema de PA, que é o sistema de amplificação de uma banda. O PA foi comprado pelo pai dele quando soube que o menino queria ter um conjunto musical. E com um PA, todos vinham atrás de você. Butler tocava guitarra numa banda chamada Rare Breed, e o cantor tinha saído. Ele era bem diferente de Ozzy, estudou, tinha um emprego, uma vida confortável, lia sobre temas espirituais e o bruxo ocultista Aleister Crowley. Ambos detestavam o som hippie que vinha de San Francisco, a tendência do momento, aquele papo de paz e amor. Rock progressivo também não, aquilo era música para universitários ricos. Mas a Rare Breed não sabia bem o que tocar. Aí a banda acabou e cada um foi pro seu canto. Aí, cara, meses depois bateram na porta outros 2 caras que viram aquele mesmo anúncio na loja de discos. E um deles
Era um velho conhecido. Era o guitarrista Tony Iommi, que estudou com Ozzy na escola e era um ano mais velho que ele. O outro era o baterista Bill Ward. Mas quando reconheceu Ozzy, o Tony disparou. Ele era o palhaço da escola, eu não vou montar uma banda com esse merda tonto. A vida de Tony sofreu uma reviravolta quando ele perdeu parte de 2 dedos operando uma máquina numa fábrica aos 17 anos. Disseram que ele nunca voltaria a tocar, mas ao ouvir o guitarrista de jazz Django Reinhardt, que teve 2 dedos queimados num incêndio, ele persistiu. Cortou pedaços de uma garrafa de detergente, derreteu e transformou em dedais, e assim desenvolveu um estilo único. Enfim, cara, o Ozzy disse alguma coisa ali que fez o Tony mudar de ideia. Os 3 foram fumar e decidiram montar uma banda. E para o baixo, o Ozzy sugeriu o Geezer Butler. Aliás, o Tony até já conhecia. O cara vai precisar de algum tempo para aprender a tocar baixo, mas isso não deve ser difícil, né? Só tem 4 cordas, porra. Sentado na privada, Ozzy pensou no nome para a banda, The Polka Tulk Blues Band. Ele se inspirou numa lata de talco da sua mãe no banheiro. O som era bem blues assim, inspirado em Jimi Hendrix, Eric Clapton e no Fleetwood Mac, que havia lançado um segundo LP. Os ensaios iam bem, considerando que eu nunca tinha cantado numa banda de verdade antes. Basicamente, os caras só ficavam fazendo uma jam e aí o Tony me dava um toque quando achava que eu devia cantar. Para as letras, eu só cantava qualquer besteira no momento. O Polka Tulk fez o primeiro show a 300 km de Birmingham, para onde eles viajaram numa van sem suspensão e com limpadores de para-brisa enguiçados. Mas o show foi ótimo. No começo, eles tinham até um saxofonista e um cara que tocava guitarra slide. A primeira providência foi mandar esses 2 embora e mudar o nome da banda, que fazia todo mundo lembrar do Ozzy na privada. O baterista sugeriu Earth, Terra, do planeta. Eles viraram um quarteto. Geezer era o intelectual, Bill, o mais zoado, e Ozzy, o bobalhão. Oficialmente não tínhamos um líder na banda, não oficialmente. Todos sabíamos que era o Tony. Ele era o mais velho, o mais alto, que brigava melhor, o mais bonito, o mais experiente e, obviamente, o mais talentoso. Além disso, os pais de Tony davam sanduíches, cigarros e dinheiro para gasolina. A grande motivação deles era não virar operário numa fábrica, e por isso eles tocavam em qualquer espelunca, lutaram por aquele sonho, iam com a van para bares, torcendo para que as bandas não aparecessem só para ganhar uma chance. E o pior é que um dia aconteceu. Foi por volta de 1968, a banda era nada menos que o Jethro Tull, que tinha um LP lançado e chamava a atenção pela flauta de Ian Anderson. Como não apareceram, o dono do bar deixou o Earth tocar, e foi inesquecível. Aí as coisas começaram a dar certo. Um cara chamado Jim Simpson se interessou pelo Earth e disse que ia contratá-los. Aí Tony começou a fazer riffs cada vez mais pesados e Butler estava fazendo letras. Mas aí para tudo. Olha onde o Tony Iommi se meteu. Sim, cara, ele foi tocar com o Jethro Tull. O guitarrista chegou a gravar essa apresentação para a BBC, que nem foi ao ar, mas ele ficou poucos dias. Não queria ser empregado de Anderson. No fim de 68, voltou. Sentados num pub, eles fizeram um pacto. A banda teria que dar certo. Disse o Tony, não podemos ficar zoando. Eu vi como os caras do Jethro Tull trabalham. Eles trabalham 4 dias de ensaio para um show. Nós precisamos começar a fazer isso. Aí, cara, o empresário, entre aspas, Jim, marcou para eles uma turnê europeia. E aconteceu cada uma nessa. No primeiro dia, a van quebrou na Dinamarca, fazia menos 20 graus. Ozzy foi pedir ajuda a um esquimó que não falava inglês e fechou a porta na cara dele. Aí no dia seguinte acabou a gasolina. Enfim, foi nessa viagem que eles escreveram a primeira música assim, de verdade, com a marca registrada daquela banda inspirada em filmes de terror, nasceu Black Sabbath. Havia um cinema chamado Orient, ao lado do centro comunitário em que ensaiávamos, e sempre que tinha um filme de terror, a fila dava volta no quarteirão. Não é estranho como as pessoas pagam para sentir medo? Eu lembro do Tony ter falado isso um dia. Talvez a gente devesse parar de fazer blues e começar a escrever músicas de medo. Foi aí que a magia do Black Sabbath começou. O Tony criou um riff com o intervalo mais sombrio da composição musical, chamado de trítono. São 3 notas separadas pelo mesmo intervalo de outras 6 notas. Isso acabou virando a coisa mais básica do heavy metal no futuro. Aí, Ozzy e Bill fizeram uma letra sobre um cara que vê uma figura maligna vindo atrás dele e sai correndo. Geezer deu o título, que ele tirou de um filme italiano que tinha estreado há pouco, cujo nome era traduzido no Reino Unido como Black Sabbath. Sabbath vem do hebreu Shabbat,
pode significar o descanso, 7º dia após a criação. Por isso que lembra sábado. Ninguém ficava imune ouvindo essa música. Nos primeiros dias, as pessoas saíam correndo com medo. No outro, perto de Manchester, o dono do bar interrompeu a banda e pediu para eles irem embora. Pro bem ou pro mal, aquele blues, inspirado em filmes de terror e tocado em alto volume, estava chamando a atenção. Aquele era só o começo. Na volta para a Inglaterra, eles assumiram como nome da banda o Black Sabbath. Em breve eles lançariam o primeiro LP, mas esse é papo para um outro vídeo. Se você não quiser esperar, já sabe, o cupom é Julio10 e o link está lá na descrição. Era isso e até a próxima.